Aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Agora sim, estamos ao vivo. Ramiro, boa tarde aí. Obrigado pela presença, né, e pela disponibilidade. Pessoal, meu nome é Felipe. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aí. Val já deu boa tarde aí no chat. Vão se apresentando aí, vão entrando. Queria dar, então, as boas-vindas. A nossa ideia aqui, basicamente, né, pessoal, vocês estão, né, na trilha de pré-aceleração da UOL. A gente chama de pré-aceleração porque, de fato, são conteúdos que a gente está buscando trazer antes da gente abrir as inscrições para o nosso batch de startups, né? O nosso batch aí que está com inscrições, vai estar com inscrições abertas no final da trilha. A gente faz essa trilha basicamente para aquecer os motores, digamos assim. Só para dar um pouco de contexto, né? A gente está experimentando, na verdade, um modelo novo, né? A trilha de aceleração, de pré-aceleração da UOL, a gente sempre fazia uma trilha única, em que a gente falava de diversos assuntos. A gente já falou sobre marketing digital, já falou sobre vendas, já falou sobre customer success, etc. E nesse modelo atual, a gente está testando duas trilhas paralelas, né? A gente está testando uma trilha sobre SaaS. Tivemos o primeiro encontro na terça-feira com o Jonas, né, CEO da Nota I, e uma trilha de marketplace, que hoje temos aí a honrada presença do Ramiro, aí, CEO da Fácil Consulta, e para contar um pouco da trajetória, né, da startup e das lições aprendidas em marketplace. A ideia é justamente que a gente consiga aprofundar mais os desafios de cada modelo de negócio e que vocês aí, empreendedores que estão buscando tracionar suas startups, busquem também aprofundar, pegar dicas com o Ramiro, com os outros empreendedores que a gente vai conversar aqui, e na batida de empreendedor para empreendedor, que é a nossa cultura aqui na UOL. A gente acha que, né, as lições aprendidas aí por empreendedores que estão avançados na trilha no estágio de maturidade podem ajudar os empreendedores que estão nos estágios mais iniciais. Então é isso, né? A gente vai fazer vai tocar essas trilhas paralelas aí. Quem quiser saber mais aí, vou mandar o link daqui a pouco aqui no chat para vocês. Qual é que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o bate-papo, né? Eu vou passar a bola daqui a pouco para o Ramiro aí para a gente poder conversar e ouvir a riquíssima experiência, a trajetória dele, né, como empreendedor. Mas a ideia é que a gente também consiga se conectar, né? Se conectar uns aos outros aí. Acho que é legal aí o Val e Gino, não sei se eu pronunciei certo, Gino, tá? Mas se apresentem, falem da startup de vocês, falem de onde é que vocês estão falando, se apresentem. Acho que o networking entre vocês é uma coisa super valiosa e que a gente pode, né, sempre buscar trazer aqueles eventos presenciais que a gente fazia, que hoje não estamos podendo fazer. Vamos tentar trazer um networking para o virtual também, tá bom? Então, queria de novo dar as boas-vindas aí, Ramiro. Obrigado mesmo por estar com a gente, cara. Pô, é super legal a gente poder ouvir a tua história, enfim, a tua trajetória. E eu queria que a gente começasse nesse sentido, assim, começasse tu te apresentando, né, como empreendedor. Certamente a tua trajetória vai se misturar, né, na Fácil Consulta. Já pode explicar um pouco o que a Fácil Consulta faz e em que estágio que ela está hoje. Perfeito, Felipe. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade, tá bem legal a experiência, venho acompanhando bastante as trilhas que estão sendo feitas. Agradeço. Também deixar claro que vim aqui para aprender, né, então, para servir de referência, compartilhar um pouquinho a história, mas aprender. Então, por favor, compartilhem, façam perguntas aí para a gente interagir bastante. Contando um pouquinho de mim, né? Eu vim de uma família de empreendedores, meus pais são empreendedores, né? Eu sempre gostei muito da parte da agricultura, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou administrador também. E o Fácil Consulta surgiu com uma inquietação lá no meio da faculdade, quando eu conheci o meu cofundador, o Patrick. Surgiu com uma inquietação de fazer alguma coisa, de me desafiar. Eu estava fazendo 2 faculdades no momento, mas sabe, não queria fazer mais, né? Que problema a gente pode resolver? Como é que a gente pode ir para o jogo, sabe? Sair da faculdade, eu nunca me conformei muito com isso. E aí surgiu a ideia, a partir de um projeto da faculdade, de criar uma solução inovadora que tivesse viabilidade econômica. O Patrick veio com a ideia, cara, imagina a consulta médica é uma coisa tão ruim hoje, a experiência é péssima, o cara que tem convênio demora demais, quem não tem convênio particular é absurdamente caro e o SUS é ineficiente. Poxa, sem falar que a experiência, tu tem que pegar um PDF, ligar para 20 consultórios, poxa, sabe, tu não tem o horário que tu quer, vamos resolver esse troço. Legal, vamos resolver esse troço. Fomos lá, apresentamos um projeto, ótimo, vale ressaltar que o problema estava sendo vivido pelo Patrick no momento, né, na pele, com o avô dele, que precisava com certa frequência estar indo ao médico, e a gente apresentou. Depois disso, a incubadora, isso foi lá no finalzinho de 2015, a incubadora de empresa entrou em contato conosco. Pessoal, gostamos do projeto de vocês não têm interesse de ver se isso aqui faz sentido, de levar para a prática? E aí a inquietação falou mais alto, né? Encurtando um pouquinho a história, eu estava fazendo um estágio na época, segui tocando as faculdades, o Patrick seguiu na faculdade, mas saiu do emprego dele para tocar o negócio full time direto.
a gente começou no primeiro momento muito com cabeça aberta de aprender. Passamos 8 meses em 2016 entendendo qual era o mercado. Nós não somos da área da saúde, não conhecíamos o mercado a fundo, a gente precisava conhecer o chão, né? O que a gente fez para isso? Fomos visitar 200 consultórios médicos. A gente pegou uma planilha de Excel que tem até hoje, um telefonezinho com chip, ligações ilimitadas, e ligamos. 1000 ligações, 200 visitas marcadas, notebook embaixo do braço com um PDF bem meia boca para conversar com o médico. O que ele achava, como é que era o dia a dia dele, e ali a gente começou a identificar quais eram as dores, o que não era a dor que nós achávamos que fosse. E ali se passaram 8 meses amadurecendo um pouquinho a nossa visão do mercado, entender mais claro o problema. E também, em paralelo, construir a solução. Legal. Ok, a gente foi com uma proposta, tomou muita porrada, voltou com outra. Cara, qual é o problema que o médico vive hoje? Uma má remuneração por consulta e muitos deles querem novos pacientes. O mercado médico hoje cresce 5 vezes mais rápido do que a demanda, do que a população. Então, embora ainda exista, a grosso modo, um desequilíbrio entre pouca oferta e muita demanda, isso aí está mudando. E aí, o que a gente viu? Vamos criar uma plataforma, né? Porque esses consultórios, eles existem, são muitos, é um mercado extremamente segmentado, o que torna um marketplace super viável, né? Por conta disso, centraliza tudo dentro de uma mesma plataforma. Por que o convênio paga R$80 por uma consulta e o particular custa 300? Cara, e se a gente oferecer para o médico 150? Ele vai ganhar o dobro, o paciente vai pagar 50%, 60% a menos. Faz sentido? Voltamos a conversar com daqueles 200 médicos, com 15, 14 fecharam conosco. Cara, eu sou teu parceiro, se tu conseguir me trazer demanda, esse valor para mim faz sentido. Legal. A gente nunca nem falou com o paciente, inclusive isso foi um erro. Mas era uma coisa tão óbvia de que, cara, a experiência é ruim, o preço é caro. Se a gente entregar a solução, alguém vai querer comprar. E a gente acabou vidrado na solução. Entrando um pouco nessa parte de validação, né, Ramiro? Pô, é bem rica essa experiência que vocês tiveram, não sendo médicos, né? Quer dizer, vocês não tinham a vivência de mercado e foram empreender num mercado que vocês, né, não dominavam, né? E vocês tiveram humildade de reconhecer isso. Então, a importância desse processo de validação que vocês fizeram, né? De visitar os consultórios, de falar com os médicos. E aí, entrando já na pergunta, né, do ovo da galinha, né? Vocês começaram a validação do marketplace de vocês pelo médico. Sim, a gente entendia, né, no primeiro momento, entendia que o gargalo ia estar no supply, né, ia estar na oferta. E aí a gente foi direto, até porque era a área em que a gente menos conhecia, né, que tinha um vazio ali. Cara, o que se passa na prática? E aí sim, o ovo a galinha começou pela oferta, né, foi um erro olhando para trás hoje não ter entrado a fundo em demanda, mas a gente tinha aquele feeling muito forte. Cara, o problema existe, acontece comigo, acontece contigo, acontecia com o Patrick, com o vô dele. Se a gente resolver, as pessoas vão comprar. E aí foram 8 meses desenvolvendo oferta. Dos 15 médicos que a gente fez a proposta, quando chegou no modelo de negócio viável, fizemos a proposta, 14 fecharam conosco. O que não fechou entrou conosco uns meses depois e até hoje é parceiro da plataforma. E aí a gente lançou, né? Vou entrar um pouquinho no MVP. Ok, temos a oferta, só que não temos produto, não somos desenvolvedores. O que a gente vai fazer? Cara, paciência, não vamos buscar um sócio assim do nada, perdido. Vamos lançar o troço, ganhar uma atraçãozinha e depois a gente vê. Terceirizamos o produto no primeiro momento, 4 meses de desenvolvimento, mais ou menos ali, até para dar uma noção de valores para começar um negócio, uns R$3.000 investidos, num protótipo simples, num site responsivo. Beleza. Lançamos. Quando a gente lançou, a gente começou a ter atração. E a gente não sabia fazer marketing, não sabia nada, absolutamente nada. Só lançou. Como faz marketing? A gente divulgou, a gente compartilhou no Facebook, a gente falou com as relações públicas da universidade, que nós estávamos incubados, nos ajudaram, e aos poucos foi indo. Foram 12 consultas no primeiro mês, 19, 25, depois já foi para 40 e tantas. Resumindo, a gente foi de 12 para 120 consultas por mês, do primeiro ao 6º mês. Pô, legal, mostrou uma atração, a gente ainda não sabia fazer nada, também não tínhamos desenvolvedor na equipe, então qualquer demanda de produto tinha que terceirizar com a agência, sabe? A partir daí entrou a primeira pessoa para nossa equipe, que hoje é nosso sócio, o CTO, que é o Krishna, para completar o triângulo, né? Então, cara, tem uma deficiência aqui, entrou, time formado, legal. Vamos buscar um dinheiro para fazer essa coisa andar, que a gente não tinha mais dinheiro. Na época, o Patrick tinha botado as economias dele, eu botei as minhas, eu tinha um dinheiro aplicado lá na bolsa, que eu tava perdendo dinheiro, fazia uns 2 anos, na bolsa, cara, tirei tudo, joguei para dentro do negócio, legal, o negócio tava tracionando bem, mas não tinha como ganhar escala, né? Não tinha dinheiro para fazer as coisas. Vamos para a UOL. E aí, lá no novembro de 2017, a gente entrou no processo seletivo da UOL, fomos aprovados, começamos a aceleração. Seguindo um pouquinho na história, se quiserem me interromper, Felipe, fica bem à vontade. Beleza, não, já até falei aqui, Ramiro. Pessoal, se tiverem dúvidas pro Ramiro, perguntas, coloquem aqui no chat que eu priorizo, né? Tudo que vocês tiverem de dúvidas aí, de
perguntas, a gente toca pro debate aqui. Legal. A partir daí, a gente tinha... Aí vamos entrar no raciocínio do marketplace, né? O nosso marketplace é de serviços. Então, a gente tem que desenvolver um negócio a cada cidade em que a gente entra. Uhum. Opa, peraí, acho que agora o Ramiro... Eu perdi o Ramiro aqui. Acho que o Ramiro caiu. Não, Felipe. Não. Opa, voltou agora. Desculpa, eu achei que tinha caído. Pra mim travou aqui, não sei se a imagem de você... Pra mim não, ficou perfeito, escutei bem. Mas agora voltou. Segue aí, Ramiro, segue aí. Tranquilo. O nosso marketplace tinha que ser construído cidade a cidade. A nossa cidade natal é Pelotas. Então, o universo aí é uma bacia de 400 mil habitantes, um mercado potencial de 400 consultórios médicos e tinha uma certa limitação, né? Ali a pessoa disse no chat, travou e voltou. Tinha uma certa limitação. Só que a gente ficou muito tempo construindo esse case. Cara, vamos fazer uma coisa de sucesso pequena em uma cidade. E Pelotas é o case de sucesso até hoje, quando tu fala de indicadores de retenção, recorrência, de CAC, né, indicação, performance de canal. E a gente foi desenvolvendo aquele case muito bem. Só que em algum momento a gente parou de crescer no ritmo que vinha, porque o mercado é limitado. Então tu imagina, né? Nós estamos falando no mercado de 400 mil. Aí, início do ano passado, começou um processo de expansão. Legal. Agora a gente tem que jogar o negócio para outras cidades e ocupar o país todo. Senão não vai ter... O mercado era limitado. E aí a gente vem nessa trajetória até hoje. De lá para cá nós já abrimos Santa Maria, abrimos Caxias, Floripa, Joinville, Londrina e Maringá. 7 cidades. Hoje a gente segue nesse processo de expansão com novos desafios, né, replicando o que a gente fez em Pelotas nas novas cidades, conseguindo crescer, às vezes com mais performance, às vezes com menos. Mas o que demorou para entender, que a gente demorou um tempo, é de que o Product Market Fit, no nosso caso, ele não deveria ser construído apenas uma vez. A cada nova cidade, tu tinha que desenvolver um PMF. Fit entre problema e solução. Depois disso, tu te preocupa com o canal, com o modelo de negócio e com ganhar market share. E a gente não, temos PMF, vamos escalar. E a gente pulou o PMF nas outras cidades. Demorou um tempinho e começou a ver, cara, CAC muito alto, retenção muito baixa. O que está acontecendo? Fomos analisar a solução. Criamos um indicador para entender como é que está a solução por cidade. E aí a gente começou a amadurecer. E hoje o foco da empresa está muito em escalar, né? Então, ocupar espaço. A gente hoje está em 7 cidades recém. Ocupar espaço e replicar a performance dos melhores mercados, né? Legal. Vamos com a pergunta aqui até da Ramiro, entrando um pouco nesse assunto de MVP. O João acho que quer entender um pouco mais como é que foi esse MVP de vocês, qual foi a ideia, né? E como é que, até em questões mais operacionais, assim, como é que funcionou esse site responsivo de vocês. E se esse MVP, na visão, provavelmente sim, né? A gente tem aqui empreendedores de vários segmentos, né? Esse que é, talvez o João não esteja no segmento de saúde, até a pergunta dele foi essa. Se esse MVP serviria, por exemplo, para tu validar em outros mercados, né? Poderia servir para outro marketplace, em outro mercado, ter mais ou menos esse racional de validação de MVP. Para nós foi um processo assim, a gente estava muito confiante, né? Nós já tínhamos a base de parceiros, que era o produto para ser vendido. A plataforma foi só um meio, né? Não dava para vender pelo Facebook, até daria, mas foi um meio em que a gente encontrou rápido, então que não precisaríamos procurar um desenvolvedor para entrar para a equipe, não tinha nem dinheiro para pagar ninguém, e também não íamos trazer um sócio às pressas, e aí a gente terceirizou. Isso aí, esse MVP no nosso caso não foi aquela história tão bonitinha de um skate que vira um patinete, bicicleta, moto e carro. O nosso já era um produto minimamente escalável, era um produto bem robusto, né? Um site completo, tinha as principais funcionalidades que tem até hoje, obviamente que não bem otimizadas, mas aquilo foi o meio que conectou a solução que nós tínhamos para conseguir distribuir para o paciente que estava do outro lado. Então a gente gastou muito tempo validando o negócio, entendendo a oferta. O MVP já foi um site direto, nós poderíamos, por exemplo, ter feito um formulário no Facebook, onde a pessoa que tivesse interesse solicitasse o médico, no telefone a gente fazia o meio de campo e resolvia. A gente foi um pouquinho além e já largou um site direto. Esse processo demorou 4 meses. Poderia ter demorado 2 dias se fosse com um formulário. Então eu acho que o MVP é muito para entender, cara, se ninguém quiser comprar a tua solução, o teu negócio não faz sentido nenhum. Não pensa no resto. Não pensa no financeiro, no produto, no sócio, no contrato social, porque se não tiver fit entre a solução e o problema, esquece. E o nosso MVP foi uma coisa um pouquinho mais madura. Hoje eu até vi um termo novo de MLP, Minimum Lovable Product. E eu acho que é realmente isso, né? A partir do momento que tu encontrou fit,
cara comprou, gostou, indicou. Tu ganha confiança e aí vai desenvolver um produto, vai fazer um aplicativo, vai para as próximas etapas, né? Sim. Legal. Eu quero depois até pegar um pouco esse momento que vocês entenderam que a proposta fazia sentido, né? E que aí depois vocês começaram a crescer, entrou aceleração, acho que é um bom gancho. Eu só queria, acho que a pergunta do Higino ali, que tá, eu gostei muito, achei ela bem provocativa, assim, se existe, né, nessas plataformas que existem, os two-sided business, que a gente chama, né, que tem duas frentes, se existe uma proporção adequada entre oferta e demanda. É uma boa pergunta, né? Eu não sei como é que vocês entenderam essa proporção de vocês aí. Totalmente, totalmente. É uma discussão que a gente vem tendo até hoje, né? A proporção, na verdade, a liquidez, que é a tua capacidade de vender aquela oferta que entrou na plataforma, seja um produto, seja um serviço, é o principal indicador do marketplace, né? A liquidez, a taxa de conversão, mostra o fit entre o produto e o cliente. Sim, no início a gente começou com uma base pequena, a gente tinha um fit muito forte e começou a ganhar atração. Aí, em seguida, a gente sentiu deficiência de médicos. Tinham médicos com taxas de ocupação de 80%, 90%, não tinha mais o que vender. Ele não podia abrir mais horário. Só que Pelotas foi um case muito artesanal, porque a gente ia fazendo tudo aos pouquinhos. Então, precisa de 20 médicos. Não, precisa de um urologista e um psiquiatra. Vai lá o Ramiro, prospecta um e outro, traz para dentro. Vende. Foi construído tudo muito bonitinho, assim, obviamente que numa escala pequena. Hoje a gente está aprendendo que a principal argumento de retenção da tua oferta é a liquidez. Então, se tu colocar uma oferta desencontrada com o que o cliente quer, ele não vai ter liquidez, não vai ter demanda, ele vai sair fora. Né? E é caro tu trazer oferta, é mais caro do que trazer demanda na maioria das vezes. Tu não pode te dar o luxo de não ter retenção. Então, esse equilíbrio entre um lado e o outro em escadinha é fundamental. É difícil de escalar, uma coisa que a gente vem sofrendo até hoje, cara, como escala, qual é o processo ideal, né? Mas é o segredo do marketplace, do meu ponto de vista. Legal. Acho que essa questão de tu conseguir, né, equacionar oferta e demanda no marketplace é um grande desafio do marketplace, na verdade, né? Tem essa, acho que foi uma ótima provocação aí do Gino. A Val, pode falar. Uma coisa que a gente fez para evitar, enquanto nós não tínhamos noção de como que ia se comportar a demanda, para evitar churn de oferta, então o médico entrou e saiu, a gente não podia se dar esse luxo. Para evitar isso, a gente cobrava, por exemplo, um FII, cobrava 10%, né? Hoje segue cobrando FII, agora é o pay per lead, mas não é mais um FII, mas tem plataformas que cobram mensalidade. A partir do momento que tu cobra uma mensalidade, tua taxa de churn vai lá para cima se tu não tem demanda. Então a gente tentou também criar um modelo que minimizasse os riscos para que a gente tivesse tempo de trazer essa demanda e fazer a engrenagem rodar, né? Perfeito. E a Val ali tem uma dúvida, a plataforma foi desenvolvida ou algum tipo de open source, assim? Foi desenvolvido por uma agência mesmo, sabe? O cara totalmente leigo, cara, não sei desenvolver, o que eu faço? Vai lá e compra um site de uma agência. Então foi desenvolvida, a base é a mesma até hoje, né? Óbvio que com muitas reclamações do time de tecnologia hoje, mas foi desenvolvido. Legal. E acho que uma dúvida até, Ramiro, acho que uma das coisas do que o marketplace tem, né, comportamento, né, quando tu começa a validar e tracionar um marketplace, é o bypass, né, que é o fato às vezes da transação ser feita por fora, né. Então aqueles exemplos clássicos que a gente conhece, né, do passageiro chamar o Uber por fora para fazer uma corrida mais longa, que tu teria um maior ticket médio até talvez. Então como é que vocês dentro da Fácil Consulta identificaram em quais situações poderia ocorrer bypass e o que vocês fazem para se proteger desse fenômeno? Assim? Total, eu acho que o bypass ele é muito relacionado ao estilo do teu marketplace, né? Porque o Uber, por exemplo, até acontece, mas é pontual, porque na prática não interessa quem é que tá te carregando. O que tu quer é que o carro chegue o mais rápido possível. Se tu for escolher o motorista, ele pode estar do outro lado da cidade. Marketplaces que têm alta frequência de uso com a mesma pessoa, né? O nosso, agora eu explico um pouquinho melhor, eles teriam mais risco de bypass. O que a gente entendeu no primeiro momento vendo a recorrência? A pessoa, ela fideliza com o médico, né? Mas ela não recorre com alta frequência. Então, ela não vai no médico 2, 3 vezes por mês. Ela vai ir 2 vezes por ano. Agora, tu olha com um psicólogo, é diferente. Se cria um acompanhamento. Quando a gente começou a olhar as especialidades de maneira um pouquinho mais individual, a gente viu que psicologia sim existia o bypass, né? Psiquiatria, quando era terapia, também, né? Porque a frequência de uso era alta. E na prática, não tem por que usar a plataforma, porque nós levamos o cliente até o médico. Ele tá lá, tá legal, vamos marcar uma próxima sessão para semana que vem? Vamos. Entra aí no Fácil Consulta. Não, cara, tô aqui, tu pode ter essas 10? Posso. Beleza. Só que isso era muito pontual, tá? A gente trabalha com mais de 30 especialidades e só 2 aconteciam isso.
Na prática, 70% da nossa recorrência são para outros profissionais ou especialidades dentro da plataforma. Então, o bypass ele nunca foi um grande problema para nós. Mesmo assim, tá? E também por uma estratégia de modelo, faz mais ou menos um ano que a gente mudou o modelo, aí por uma característica do negócio, tá? De um fee de 10% para um pay per lead. Então, nós passamos a cobrar um ticket mais alto, mas com um racional diferente. Não é por toda a consulta, é por cada novo paciente que a gente leva ao consultório. O ticket, obviamente que a gente conseguiu agregar valor ao ticket médio, argumento muito forte para trazer o médico para a plataforma. Olha, eu vou te cobrar um pouco mais caro, só que eu só vou te cobrar por novos pacientes. Se o cara já é teu paciente, eu não cobro nada. Aquilo ali é um argumento que aumenta a taxa de conversão significativamente. O bypass já não é mais um problema, então o médico perde qualquer estímulo a influenciar o paciente e ajudar por fora. Porque a partir da segunda ele não paga. E na primeira ele nem tem o contato daquele paciente. Além disso, quando é o primeiro contato, a gente vê o bypass, porque a plataforma controla tudo. Daqui a pouco, vou dar um exemplo. Secretária está cancelando a consulta no painel dela. A gente acompanha isso. Quando a secretária tem uma taxa de cancelamento muito acima da média, cara, bota uma lupa, o que está acontecendo? Mas não é um problema muito significativo para nós hoje. Sim. E com isso a gente conseguiu criar um diferencial de modelo, né? Só a gente opera, até onde eu sei, com o pay per lead nesse mercado, e fez muito sentido. Não foi ideia da nossa cabeça, tá? Isso a gente trouxe e testou a partir de um benchmark dos Estados Unidos. Legal. Acho que é bem a pergunta que vem do Jorge aí, né, Ramiro? A forma de rentabilidade da plataforma, né? Comissão, assinatura. Então, acho que é legal essa evolução do modelo de negócio de vocês. Acho que foi um processo muito legal, né? Que foi bem validado na prática, assim, né? De vocês começaram no modelo e aí pivotaram, enfim, foi uma coisa bem, acho que bem bacana aí do modelo, e que vocês agora conseguiram até de uma forma até diferente, né, inovação no modelo de negócio, né, dentro da startup. A gente ficou muito satisfeito com esse modelo, tá? Ele foi bem validado. É um modelo que no primeiro momento ele desperta preocupação, porque, cara, como é que tu só vai cobrar pelo novo, uma hora vai acabar? Mas não, pela característica do negócio, 70% da recorrência para novos, enfim. O que acontece na prática hoje com esse modelo? O primeiro foi aquele pensamento lógico. Marketplace, FII, 10% fica bom, toca a ficha. Conforme o tempo passou, a gente ganhou tração, cara, quero ganhar mais. O troço tá ineficiente. Vou cobrar 20%? Vai ter muita resistência. O que existe de novo aí no mercado? E a gente foi estudar. Eu até tenho um material ali depois, eu separei alguns materiais para compartilhar com o pessoal, se puder depois, que são 10 formas de monetizar o Marketplace. A gente estava no senso comum, FII. Só que quando entrou o Pay per Lead, nós testamos na primeira cidade em Joinville. Nossa, incrível. A gente vinha com um ticket de R$17, R$15, passamos para 25. Aí a gente testou nas próximas 5 cidades. Hoje, das 7 cidades, 2 operam com FII e 5 operam com Pay per Lead. Para terem uma ideia de ticket, Pelotas, o primeiro mercado, ticket médio 17. Maringá, o último mercado, ticket médio 35. É o dobro do ticket. Né? E também, para diminuir o risco do modelo, a gente acompanha isso com dado histórico. E mesmo Pelotas, que mais de 50% da demanda atual é recorrente, a taxa de todas as consultas que a gente gera, a taxa de novas relações médico-paciente é acima de 80%. Então, ele estabiliza lá em cima. O que em outros mercados não aconteceria, e aí realmente esse modelo seria um tiro no pé, né? Para nós foi um grande achado, a gente acredita. Legal. E dentro dessa digamos assim, esse processo de validação, Hermes, acho que até uma questão assim mais anterior ao... Claro, vocês começaram a plataforma naquele modelo bem, eu me lembro, né, o Ramiro pegando o carro e indo visitar os médicos, consultórios, né, e inclusive a cobrança, né, tu ia lá nos consultórios cobrar as mensalidades lá, as consultas que tu entregava, cara, era muito legal ver esse início da startup e ver onde chegou, né. Mas a pergunta do Itamar é bem na relação à pesquisa de mercado. Dentro dessa pesquisa apareceram sugestões, né, dos clientes, acho que sempre aparecem, né, os clientes devem ter dado várias ideias e aí, que isso ocasionou alguma pivotagem de vocês? Mudou muito o que vocês estavam imaginando desenvolver ou não? E qual é a quantidade, assim, mais ou menos assim, o volume que tu acha ideal para fazer para tu considerar assim, uma boa pesquisa de mercado de validação? Legal. Os feedbacks foram fundamentais para nós, né? Foram fundamentais. Nenhum feedback foi na tampa de bato, tem que fazer isso. Vários foram, mas não foi o caminho que a gente seguiu. Mas muito mais entendendo, cara, o problema desse aqui bate com daquele. Nesse meio do caminho surgiram várias ideias. A primeira ideia aqui que era, nós sermos simplesmente uma plataforma de agendamento. Não tem essa influência de preço nem nada. Todo mundo que quer agendar vai aqui dentro.
Só que o médico ele não quer mais paciente do convênio. Então, se nós propuséssemos para ele uma plataforma que trouxesse mais pacientes do convênio, pela remuneração ser muito baixa, aquilo não gera valor para ele. E aí a gente começou a ver que o paciente do convênio também estava insatisfeito, porque ele não tinha agenda. E a gente acabou criando uma solução nossa paralela. Hoje, isso não era para acontecer, mas 40% de quem usa a plataforma tem convênio. Não faz muito sentido olhando no primeiro momento, mas é extremamente ineficiente o serviço. Então a pessoa vem e usa hoje. Tiveram vários feedbacks, tá? A gente fez 200 visitas presenciais. Eu acho que é um número um pouco demais, tá? Hoje é tudo muito mais rápido e tem que ser. 8 meses fazendo visita de porta em porta. Cara, às vezes tu quer sair do bom e ir pro excelente e tu só perde tempo e não agrega valor, tá? Só que a gente era muito cru em conhecimento de mercado. Então, pega uma pessoa que já conhecesse o mercado de saúde há tempos, que tivesse imerso, esse cara ia em 2 meses fazer a mesma coisa ou menos. Né? Para nós isso foi importante, mas aí depende do conhecimento de cada um sobre o mercado. A gente levou esse tempo para ganhar confiança de que era por ali o caminho. Nesse meio do caminho, teve médico que queria investir em nós para que a gente fosse uma solução para substituir a secretária. Inúmeras visões, sabe, que nos embaralharam um pouquinho por algum momento também. Mas aos poucos a poeira foi baixando, a gente entendeu, cara, por aqui tem uma oportunidade legal de atender uma gama de clientes grande, né? 99% dos consultórios sofrem esse problema, vamos validar. E aí deu aquele estalo, bora para a prática, foi mais ou menos nessa linha. Legal. E, continuando assim, vamos trazendo, a gente tem bastante perguntas aqui da galera do chat, estão bem participativos aí, legal. Obrigado pelas perguntas aí, continue mandando que a gente, né, nessa 1 hora que a gente vai ficar conversando aqui, é fundamental essa interação. Ainda no lado da demanda, né? Desculpa, no lado da oferta, né, Ramiro? Ainda pensando um pouco no lado dos médicos, eu vou pegar o gancho aqui do Higino. Se vocês selecionam os médicos, né? Como é que é essa seleção dos médicos, contato direto, cadastro espontâneo, como é que funciona esse processo e como é que vocês garantem, que eu acho que é o grande desafio, né? A qualidade, né? Como é que vocês garantem que os melhores médicos, ou os médicos que mais têm fit, né, com a proposta de valor de vocês vão estar dentro da plataforma? Com certeza, é um processo bem complexo que a gente fala, complexo não, mas bem completo, né? É o maior desafio quando tu começa a querer escalar, né? Como é que tu mantém a qualidade daquilo que tu fez em pequena escala? Hoje, como é que é o processo na prática? A gente faz um mapeamento de cada mercado. O CFM nos traz os dados, quem são os médicos dessa cidade. A gente mapeia todo o mercado e entende, ó, quem atende em consultório. Geralmente é uma fatia aí de 1/4, 1/3 dos médicos. Para esse mercado que atende em consultórios, que é o nosso foco, a gente faz ligação fria para todos eles. E aí a gente faz um levantamento. Como é que é a demanda desse médico? Ele tem horários, ele não tem? Como é que é o preço dele? A demanda dele é mais por convênio, é mais particular? E a partir desses fatores a gente qualifica o médico. Mapeia todo o mercado da cidade e qualifica. Primeira, segunda e terceira qualificação. Primeira qualificação é o cara que não pode não converter. O cara vive o problema, né? Ele tem que estar dentro. Segundo, meio do caminho, mas dá para estar dentro. O terceiro, não. A gente não aborda esse terceiro, porque ele é um cara que, por exemplo, atende 2 turnos por semana no consultório, só particular e já tem 50 anos de carreira. Então, cara, esse cara não precisa de novos pacientes, ele já está com a agenda cheia, ele não vive a dor. A partir daí, a gente qualificou o mercado. Ok. Para verificar se o médico é médico, né? O CFM nos traz o RQE, que é o registro de qualificação de especialista, e o próprio CRM do médico. Então, essas informações são verificadas. A partir daí, um processo de venda ativa. Né? Alguns principais canais. Field Sales, que antes eu estava comentando com o Felipe, antes era o principal Field Sales, que era a gente ir a campo, visitar o consultório, né? É um mercado mais tradicional, então convertia muito nesse sentido, só com um processo mais lento e mais caro. Com a pandemia, a gente aprendeu a vender de dentro de casa. Vamos validar o Insight Sales? Vamos. A equipe toda começou a abordar, taxa de conversão 3 vezes menor, só que o teu volume de abordagem é gigante. Gigante, exato. Então a gente começou, o processo já está pleno hoje, inclusive olhando para novas cidades expandir através de Insight Sales, e conforme tu vai desenvolvendo os mercados, tu começa a ter fluxo orgânico. Por exemplo, nos últimos 12 meses, nenhum médico a gente vendeu ativamente para ele em Pelotas. Tudo pré-cadastro ou indicação, através de clínicas parceiras e médicos já parceiros antigos. Então é uma construção, no início mais ativa, depois mais passiva, o CAC mais alto, vai decrescendo. Legal. Acho que entrando um pouco nessa dinâmica, né, já perguntamos assim sobre o processo de médicos, né, do lado da oferta, tem algumas dúvidas do lado da demanda também, que eu acho que também é super relevante, né, pensar no usuário, né. Aí eu vou condensar um pouco aqui essas perguntas aqui do pessoal, Ramiro. Uhum. Tipo, qual é a principal estratégia mais para vocês ali? Uma pergunta do Jonathan. Qual a estratégia que vocês usam para aquecer esse lado da demanda? Como é que vocês trazem tráfego para dentro da plataforma? E aí, juntando já,
como é que é? Eu acho que é comentar um pouco como é que funciona esse processo mais de marketing, assim, né, de vocês. Total. O Patrick, inclusive, hoje cuida de toda a parte de growth e marketing, né? Muito focado em demanda. No início, como eu comentei lá, a gente não tinha ideia do que estava fazendo. Então, no início, a gente simplesmente largou um produto bom e as pessoas compraram através de compartilhamento do Facebook. Só que isso não é tão escalável. Hoje, o que a gente faz? O trabalho de marketing de performance, que se chama, né, AdWords, abriu uma cidade. AdWords, a gente já tem toda uma estrutura de AdWords, de palavras-chave, todos os indicadores históricos, né, para desenvolver as campanhas. É o primeiro. Depois disso, a gente começa a entender, a gente tem trabalhado muito hoje em otimizar a conversão, através da qualidade de oferta, entendendo o que converte mais, o que não converte, para trazer esse paciente. Trabalha muito forte também, tá? E esse olhando para o longo prazo, é uma grande chave que a gente está investindo no SEO, tá? Hoje, quanto mais maduro o mercado, mais bem posicionado nós somos de maneira orgânica, custos de aquisição vai lá para baixo e é mais um canal. A gente também tem trabalhado com relações públicas, estratégias pontuais, entendendo como que funciona, tá? E aí, claro, quando o mercado se desenvolve, retenção e indicação. Não tem outro, né? O início é para aquecer. O teu grande desafio é fazer a engrenagem do marketplace rodar. Depois disso, cara, acompanha a retenção desde o dia 1. Se tu não tem retenção, resolve a solução, tá ruim. Se tu tem retenção, o mercado não vai parar de crescer, porque ele vai ser sempre empurrado um pouquinho mais pelo que tu tem de recorrência. Só que canais ativos, Google, AdWords de cara, Facebook, mídias sociais, a gente não trabalha muito, nunca conseguimos acertar a mão, tá? SEO e fazendo um trabalho de relações públicas também. Legal. E acho que nesse sentido, né, Ramiro, acho que, vocês conseguiram, né, entender o lado da oferta, né, a parte do médico, moldaram a proposta de valor, né, no início, muito com base no médico, obviamente aí depois foram pensar no propósito de valor também para o usuário, enfim, mas uma das coisas que, né, tu comentou aí é a retenção. E retenção diz muito a respeito também de produto, né, do usuário ter uma experiência legal, né, dele retornar, de fazer esse boca a boca, começar a mensurar isso e trabalhar em cima. E aí acho que uma pergunta relacionada a produto é justamente que é uma pergunta aqui do Fernando, que qual foi a importância, né, do CTO, né, do profissional técnico, desenvolvedor, né, hoje vocês têm o CTO, né, que é o Christian, né, que é sócio aí junto com vocês. Acho que como é que vocês enxergam isso, assim, a importância da tecnologia para construir produto e se faz sentido ter um CTO, né, como sócio da empresa, como fundador, enfim. A partir do momento que tecnologia é parte é core business para ti, tu tem que ter um CTO. Né? Pode não ser sócio, pode ser, depende de cada um, mas tu tem que ter um CTO, é parte-chave. A gente faz uma analogia aqui dentro de órgãos vitais. Cara, o que tu prefere, o cérebro ou o coração? Não dá para escolher. Né? Então a gente trabalha nesse sentido. Produto para nós faz toda a diferença. Hoje o Christian, por exemplo, ele é o CTO, toda a parte de infraestrutura, de tecnologia e também CPO, né? E o produto hoje a gente entende como uma grande estratégia para entregar experiência ao cliente, para entregar retenção, que é a chave de todo o jogo. Então é um trabalho combinado de 4 frentes: oferta e demanda, produto e tecnologia, e CS, suporte, que é a operação em si, né? Fazer aquele troço acontecer no dia a dia. O produto hoje a gente se baseia demais. Eu invisto bastante tempo estudando, porque eu gosto muito do case do Airbnb. E o Airbnb é produto na veia. Entra no Airbnb, dá gosto. Nem tô pensando em viajar, acho que eu vou viajar agora. Porque os caras trabalham muito bem toda a parte, sem falar da parte de design, né? Que os fundadores são designers, mas a parte de produto, de experiência do usuário. E a experiência nossa, ela vai de uma ponta a outra. Por exemplo, desde o médico, né? Então, quem é o médico? Qual é o preço, os horários, o perfil. Até o produto, aquela sensação de tu agendar uma consulta em 3 minutos sem ligar para ninguém a qualquer hora e não ter que te preocupar com confirmar, né? E toda a experiência de design, obviamente, de UX. E também o offline, que é o que acontece no consultório. A experiência final para dar o NPS lá em cima é o combinado de cada coisinha que acontece aí no meio. Então, hoje, o produto para nós é um órgão vital, não tem como. Né? Legal. Acho que até Fernando, comentando dessa importância, né, de ter uma pessoa de tecnologia no time, ele perguntou ali, Ramiro, se considera possível iniciar a startup, né, marketplace, sem o desenvolvedor como sócio? Assim, iniciar uma startup já é difícil, Fernando. Sem tecnologia no time, cara, fica mais hercúlea a tarefa ainda. Né? Foi o nosso caso, né? Então a gente trouxe o desenvolvedor quando ficamos aí 8 meses validando, 4 meses desenvolvendo o produto terceirizado, 6 meses operando na mão. 2 pessoas comerciais, muito focadas em solução e venda e marketing, e nada focadas em tecnologia e produto. Né? Sentimos a deficiência,
A partir daí a gente trouxe um desenvolvedor sempre com a cabeça aberta de, cara, tá faltando um pilar aí, essa mentalidade sempre muito aberta, até hoje é aberta, entende, pra frente. Mas casou, pessoa extremamente, um fit enorme entre o que nós estávamos buscando e o que o Krishna tinha, e dali se tornou um sócio e hoje tem um papel cada vez mais significativo para nossa operação, né? Cuida de toda essa frente de produto e tecnologia. Sim, então respondendo, né, Fernando, a tua pergunta, cara, dá para começar, mas traz o quanto antes, né? Porque fica realmente muito. Aqui na UOL, por exemplo, acho que até vou aproveitar o gancho aqui até para responder a do Jorge aí, que perguntou se, né, quais as questões que fazem diferença para o marketplace ser aprovado na seleção, né? Para nós, assim, a gente não tem uma receita de bolo, né? E acho que a Fácil Consulta, por exemplo, acho que chamou muita atenção na seleção, justamente pela questão do modelo, né? Que é um modelo, né, um modelo interessante. A Fácil Consulta foi no batch 9, né? Então foi 2017, né? Já faz um tempo que a gente acompanha. Então, e aí, no nosso caso, a gente trabalha sempre com 5 critérios de seleção, que não só para marketplace, mas em qualquer startup, que é mercado, produto, time, modelo de negócio e saída. São esses os 5, digamos assim, os 5 critérios que a gente utiliza. Não tem uma pontuação em cada um deles, enfim, né? Não tem uma coisa muito racional, mas de fato acho que a parte de tecnologia é super relevante. Do tipo, quanto mais early stage a startup tiver, que mais e o time, né, acho que faz total diferença aí dentro do time, tu considera essas capacidades que o amigo comentou, né, de venda, de marketing e de tecnologia também. Então, quanto mais early stage a startup tiver, mais a gente vai olhar para time, para pessoas, porque de fato é o que vai fazer diferença. Se a gente colocar, né, todo o nosso apoio, a nossa rede de mentores ali, de 220 mentores que a gente tem na mão da startup, né, com aquele dinheirinho que não é muito, é um dinheirinho, né, para fazer as primeiras validações, crescer, né, a startup ali nos primeiros meses, se o empreendedor, se a equipe de empreendedores vai conseguir executar, né? Vai conseguir tracionar. Então, mais ou menos aí, Jorge, te respondendo a pergunta, é mais ou menos por aí. E aí, Fernando, acho que tá com essa dificuldade. Alguma dica de onde encontrar as pessoas de tecnologia para comprar o sonho com a gente? Qual é a tua experiência, Ramiro? Como é que foi a tua vivência nisso? O nosso foi um processo muito, não é natural, a gente procurava, mas não foi aquele desespero. Porque eu acho que dificilmente, a menos que o teu produto seja muito high-tech, a tecnologia vai ser o grande gargalo para tu dar mais um passinho. Né? O que a gente fez, por exemplo? A gente estava com a cabeça aberta, cara, existia a oportunidade de trazer um sócio e tal, sempre cabeça aberta, mas sem aquele desespero, que nem eu comentei lá. A gente podia ter validado o mercado, ter trazido um sócio, ter desenvolvido o produto com um sócio. A gente entendeu, cara, nosso problema não é um sócio. Nosso problema é lançar o produto no mercado e ver se alguém compra. A consequência disso aí dar certo vai ser ter alguém de tecnologia e tudo mais. Então, a menos que seja realmente o teu grande gargalo, assim, para o negócio dar mais um passo, cara, procura a gente, traz alguém num período de experiência, que o cara trabalhe 2 meses. Cara, sociedade é uma relação muito próxima, né? Então não pode ser um troço sem conhecer. Por exemplo, a gente foi fazer a sociedade depois de... Ele entrou para trabalhar em outubro, a gente fez a sociedade acho que em junho. Uhum. Pô, então, 8, 9 meses aí trabalhando, conhecendo, dia a dia, vivenciando. Namorando, né? Momentos bons e ruins, cara, legal, vambora. Né? Então, a menos que seja o grande gargalo do teu negócio, eu acho que traz, conhece, cabeça aberta. Mas se não, cara, toca o negócio, toca o resto, terceiriza um pouquinho, gasta um pouquinho mais, contrata alguém de tecnologia, o cara não vai fazer tão bem feito. Ou vai também, né? Acho que tem várias soluções. Mas eu diria isso, a gente nunca teve a afobação de, cara, o grande gargalo não tem bala de prata, né? Vai ajudar um pouco, assim como vender mais vai também, estudar um pouco mais também. Com certeza, eu acho que, né, Fernando, acho que esse teu desafio hoje, se tu de fato tá com esse desafio de encontrar uma pessoa, né, sócio é que, né, o que a gente costuma comentar aqui, que nem um casamento, né, do tipo, tu não pode já sair oferecendo, né, equity da tua startup para, né, para todo mundo. A parte, né, de isso que o Ramiro comentou, de namorar, entre aspas, né, de conhecer a pessoa, ver se ela tem um cultural fit, né, com os próprios founders, ver se trabalha bem, se entrega, se está engajada, se tem a mesma visão pessoal, né, de sucesso que os outros fundadores têm. Então, tudo isso é muito fundamental alinhar desde o início. E ainda mais agora com o contexto de pandemia, fica mais desafiador ainda, né, fazer essas conexões, porque a gente não está podendo se encontrar, né, não está podendo fazer os eventos presenciais, enfim, que era uma situação onde tu podia fazer um networking e eventualmente conhecer um possível sócio. Então, de fato, é um desafio que se apresenta mais forte agora na pandemia e, cara, sugestão é
eventos online aí tem que continuar prospectando, eventos de faculdade, essas trilhas de conteúdo que estão acontecendo aqui mesmo na UOL, ou nas universidades, né, ou nos grandes, né, eu estou fazendo uma trilha de conteúdo de produto da Bossa Box, por exemplo, que é uma investida lá da Redpoint, que tá sendo super produtivo, e o pessoal tem um canal no Slack, que o pessoal conversa, então, cara, são essas oportunidades aí que tem que estar ligado. Vamos seguir nas dúvidas aqui. Jorge, quais os principais problemas que enfrentou até hoje? Essa é uma pergunta que eu acho que depende muito de cada um, né, da maturidade. O nosso foram algumas crises existenciais e de estratégia, do tipo, cara, qual é o foco, qual é a direção, quando tem um diagnóstico claro do que não está dando certo. Por exemplo, quando a gente trocou o modelo de negócio, né? Foi um ponto, cara, trocar um modelo, e aí tipo, é uma coisa impactante, né? Cara, depois tu entende que é um movimento suave ao longo do todo. Outro ponto, quando a gente estava com um teto de crescimento e não tinha capacidade ainda, experiência de entender, cara, o que está trancando? É meter mais dinheiro em marketing? Não, simplesmente está trancando que Pelotas é uma cidade de 400 mil habitantes, não dá para criar um unicórnio lá. E aí, tem que expandir, como é que expande? Né? Então, a gente sempre foi extremamente otimista com tudo, mas tiveram vários momentos, principalmente também pela imaturidade, né? Eu tenho 24 anos, comecei a empreender com 20, né? O Patrick um pouquinho mais, mas também. Então, essa imaturidade às vezes te traz umas lacunas de, cara, qual o problema, o que está acontecendo? Tu tá tomando soco de tudo quanto é lado, tu não sabe. E eu acho que entra um pouquinho a resiliência, tipo, foco, persistência. Mas os grandes desafios foram nisso. E às vezes, cara, trancou e aí? O que aconteceu? Né? Sim, legal. Tem mais uma pergunta aqui relacionada à tecnologia. O João falou que achou um cara de tecnologia para formar um MVP, e aí ele cita o caso dele ali, ligava a demanda do advogado por telefone e por e-mail. E aí achei um cara para automatizar, para fazer fiz errado, isso é muito cedo para desenvolver um sistema. Acho que isso é um ponto interessante, né, Amiro? Qual foi o momento que vocês identificaram, cara, faz sentido desenvolver um produto? Quer dizer, vocês não eram técnicos, né? Tu e o Patrick saíram para validar o mercado, você entendeu, cara, faz sentido desenvolver uma plataforma para dar um pouco mais de escala, talvez, enfim, respondendo essa dúvida do João. E qual foi o momento que fez sentido para vocês desenvolver? O que a gente terceirizou lá no início, o nosso MVP já foi um pouquinho acima de um MVP, né? E aí já era a plataforma em si. Até por isso também que a gente não fez um MVP tão cru e não demandou de tecnologia no inicinho mesmo. A gente conseguiu rodar 6 meses sem nenhum desenvolvedor, né? Mas porque o produto que a gente terceirizou já era acima do que a gente conseguia, né, gerar de problema. Então ele aguentou ali o baixo por um tempo, aí entrou um desenvolvedor aos poucos, né? Se fosse um MVP total, tipo um formulário mesmo, um Forms, aí teria sido um pouco diferente. Sim. Né? Mas o nosso foi muito isso. O MVP já era um produto que mesmo depois de começar a operação, ele aguentou um tempinho com o que tinha sem ser um gargalo do crescimento. Sim. Eu gosto muito de comentar, né, da validação, processo de validação num marketplace, né, que tu precisa conectar oferta e demanda. Eu já vi vários marketplaces validarem, pelo menos assim, se há a necessidade de um marketplace com planilha, né, ligar uma ponta, né, ter uma planilha com 2 abas, né, oferta e demanda, né, daí tu tem uma lista de pessoas que querem comprar, uma lista de pessoas que querem vender, mas, né, bem grosso modo, né, e aí a startup fazendo as conexões. Né, isso aí já funciona, obviamente, para tu fazer as primeiras validações, para tu entender como é que é o processo, como é que é o mercado, e para testar modelo de negócio, para testar se tu vai conseguir também ser remunerado por essa intermediação, né, Ramiro? Sabe que eu sou muito comprado com a ideia de Product Market Fit, porque se tu bateu ali, o resto, tu consegue ajustar com o tempo e com a maturidade, o teu CAC, os teus canais, a performance, um modelo de negócio, a gente mesmo trocou, porque era ineficiente, mas o Product Market Fit mostra se existe, cara, gente querendo comprar aquilo, né? Se o marketplace vai ser uma solução, existem outras. Por exemplo, nós poderíamos ter aberto uma rede de clínicas e ter franqueado, por exemplo. Sim. Né? Daria também. Só que a gente entendeu, cara, o profissional já está aí. O que acontece é que está todo mundo desconectado. Vamos criar uma plataforma para conectar, para compartilhar informação, enfim. Então, eu acho que se tu tiver o PMF e a plataforma, tu não precisa ter um produto para validar o PMF. Tu só precisa ter alguém querendo vender, alguém querendo comprar. Pode ser 10 compras, podem ser 100 compras. Tu não precisa de um produto escalável para, no nosso caso, para 1 milhão de agendamentos mês. A gente só precisava fazer 10 para ganhar um pouquinho de confiança e dizer, cara, eu não estou tão errado. E dar o próximo passo, sabe? E, por exemplo, a gente não tem um aplicativo nativo até hoje. Nosso aplicativo ele é um modelo híbrido, né?
mas por uma questão de prioridade. Talvez ainda não tenha chegado no ponto em que isso é prioridade, pelo custo ou por outras prioridades de produto e tecnologia que a gente tem. Legal. É justamente, eu acho que o santo graal dentro da aceleração, né, desse estágio que a gente investiu na Fácil Consulta, né, dentro da aceleração, cada vez mais a gente tem falado muito sobre Product Market Fit. Então, de fato, é encontrar, e aí, nesse sentido, né, encontrar, né, qual é a proposta de valor que faz sentido para o mercado, e aí descobrir a persona, né, o canal de venda, né, quais o produto em si, e principalmente, né, que eu acho que é uma coisa que vocês conseguiram desenvolver bem, que é um canal proprietário, né, de aquisição, né, eu acho que isso é uma parte fundamental. Aí o desafio do marketplace é encontrar esse canal proprietário de geração de leads, não só falando de leads de demanda, né, não só falando de usuários, mas dos médicos também, né, como é que eles prospectam esses dois lados, que é uma pergunta que até foi bem ventilada aqui, né. Acho que até a pergunta do João ali, que é no processo de validação, se é necessário já ter alguém com essa ideia, com essa pegada de marketing, assim, e qual é que seria o papel dessa pessoa, por exemplo, no início da startup, né? Cara, eu acho que é muito relacionado. Eu olho para trás hoje que, como eu disse, quando a gente lançou, a gente não tinha ideia do que estava fazendo. Então a gente tinha muita vontade, né? Não éramos limitados, a gente tinha capacidade de aprender, mas muita vontade. Se tu tiver isso, tu encurta caminhos. Se tu tiver alguém com um background em áreas estratégicas do negócio, né? Então eu acho que o canal, por exemplo, a gente errou bastante em canal no início. Por algum momento a gente tentou trabalhar com conteúdo. Então o conteúdo tá na moda, bora fazer conteúdo, rock content, vai. Só que, cara, o nosso mercado, a gente abrangia Pelotas e fazia conteúdo para ranquear nacional. Se a tua taxa de conversão fosse excelente, nem 1% dos leads que tu gerava poderiam comprar, porque o cara não ia agendar uma consulta de São Paulo para Pelotas. Agora com a teleconsulta até pode, né? Então, assim, eu acho que esses skills ajudam demais, né? Porque vão te fazer ganhar tempo ou errar menos, ou talvez errar com mais maturidade, mais rápido, com menos custo, né? Mas no nosso caso, tiro para tudo quanto é lado, vai entendendo, resiliência, erra rápido, erra com pouco custo, o que acerta, replica e tenta fazer o mais rápido possível, né? Muito com essa ideia. Legal. E ainda assim, né, tem bastante gente aqui perguntando ainda da questão de tecnologia, né? Marketing de tecnologia, dá para concentrar as dúvidas aqui. A Lidiane da Grazen. Legal, a Grazen já participou, inclusive, aqui da seleção da UOL. Lidiane, bom falar contigo aí. Espero que esteja tudo bem. Acho que a pergunta da Lidiane é justamente nesse sentido da tecnologia, daí, Ranilo. Aí eu acho que como é que tu orienta uma startup, um empreendedor que está buscando alguém de tecnologia, o que tu recomenda um percentual para oferecer, por exemplo, num vesting, né, num contrato? Quero trazer essa pessoa como sócia. Entendi que o namoro fez sentido, a pessoa trabalhou bem. Qual o percentual de equity que tu recomenda para trazer uma pessoa de tecnologia? Eu acho que a gente tem que ver, né, tipo, o que é o equity? O equity é nada mais do que um dinheiro, né, que está retido ali e que vai valorizar. Que, teoricamente, dando tudo certo, tu vai ganhar muito mais do que com salário ou com bônus direto, né? Idealmente falando. Eu acho que, de novo, tu não precisa, dependendo do teu produto, né, ou do teu negócio, ter alguém de tecnologia desde o dia 1. Tem inúmeros cases aí de caras que desenvolveram software, né? Começaram a vender, a cobrar mensalidade sem ter alguém de tecnologia. Faziam como isso, uma planilha de Excel, né? Então tem inúmeros cases. Eu acho que tu tem que entender claramente qual é o teu problema, né? Eu vejo às vezes o pessoal extremamente bitolado em achar sócio, mas é uma coisa que tem que ser um pouquinho natural, sabe? Não pode ser tão afobado, a menos que seja um grande limitante para o negócio. Vesting, eu acho que é uma mega estratégia. Tem que entender se a pessoa que tu vai oferecer também quer isso. Tem gente que prefere salário do que prefere vesting, porque o vesting subentende-se que tu vai ter um salário menor, tu vai ser sócio, tu vai ganhar ali na frente, né? Idealmente falando de novo. E aí eu acho que depende demais de várias coisas. Pô, o negócio tá super early stage, tem só ideia. Pô, esse tempo eu li o livro do Thales Gomes, eu acho que eles fizeram uma divisão lá quando tinha só ideia. Então um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pô, agora o nosso negócio, por exemplo, quando a gente fez um vesting, a gente já tinha um valuation definido. Pô, o que se entende por percentual? O percentual é o quanto de dinheiro indireto tu vai dar para a pessoa, qual é a expectativa de valorização daquele dinheiro, né? E quando tu começa a fazer isso de uma maneira mais profissional, stock options, por exemplo, um pouco adiante, tu entende, hoje 1% da minha empresa vale 100 mil reais. Vou te dar esse bônus e vamos fazer isso aqui valer 10 milhões juntos. Então depende demais do momento, depende da pessoa. No início, muito mais.
Depois, muito menos, né? Por exemplo, o Facebook deve trabalhar hoje com stock options. Eu não sei, acredito que sim. Vai dar quanto por cento? 0,00000. É muito relacionado ao momento. Tu já tem uma avaliação? No nosso caso, já. O UOL já tinha nos avaliado lá enfim, o valuation deles. Já existia uma base, né? No caso de vocês foi 150, né? Não me lembro quanto. Foi o valuation de 1,850. 1,800, é. Que na verdade, até na nossa visão aqui, não chega nem a ser um valuation, né? Porque a UOL investe num estágio tão early que às vezes a startup. A gente não considera esse valuation porque de fato é um modelo que a gente tem para todas as startups. Então a gente não entra individualmente, né, nas startups e faz esse valuation. Agora, quando tem rodadas posteriores, né, rodada com fundo de investimento, com grupo de anjo, aí a gente considera um valuation já mais de fato, né? Porque daí é quanto o mercado de fato está querendo pagar, né? Com investidores, enfim. Mas deixa eu dando um exemplo aqui. Eu acho que tem que tentar converter de alguma forma para dinheiro, né? Só que também tem que ter um bom senso de entender que uma coisa é tu comprar ação da Petrobras, tu tem liquidez, uma coisa é tu comprar ação de uma startup, né? Então tem que ter um pouco de bom senso, cara, converte para dinheiro. Mas não vai tão ao pé da letra, porque tu dizer que a pessoa tem hoje 10 mil na prática não é exatamente aquilo. Né? Então tem que levar em conta essa margem de erro e a margem de risco que a pessoa vai assumir junto, né? Concordo. E acho que o Jorge tem uma pergunta, né, sobre a aceleração da UOL. Acho que é legal ele fazer, de repente, um retrospecto, assim, tipo, como vocês entraram na UOL, o que o processo agregou, o que foi legal, o que não foi, o que fez diferença, enfim, como é que tá hoje, né? Como é que tá o antes e o depois. Total. A gente entrou na UOL muito com essa pegada de cara, ter acesso. A UOL hoje, que dá para dizer o quê? Ela nos deu acesso a contatos, a pessoas, a conteúdos que nós não teríamos por conta própria. Então a gente entrou, o dinheiro foi importante, obviamente que foi importante, mas se tivesse que botar na balança hoje, a UOL possibilitou boa parte da rodada pré-seed que a gente fez depois, através de contatos. Então, quer dizer, no curto prazo o dinheiro manda. Ao longo prazo, tu vê que o que mais vale é o conteúdo, são as pessoas, os contatos, as portas que se abrem, as oportunidades, né? Então, para nós, o processo de aceleração foi importante, fundamental, em curto prazo, pelo dinheiro e pelo conteúdo que nos trouxe. Em seguidinha, a gente estabeleceu uma parceria com a UOL, fizemos um follow-on na sequência, ótimo, sempre uma relação muito próxima. O que eu gosto e vendo muito da UOL, a UOL jamais entrou para dentro do nosso negócio querendo dar as coordenadas ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que o bom investidor faz isso. Hoje a gente tem um grupo de 10 anjos que também segue a mesma linha, porque não é esse o ponto, né? Tem que estar junto, tem que ser um mentor, um parceiro, facilitador, mas não querer operacionalizar o negócio, né? E a UOL sempre foi muito, cara, com vocês, o negócio é com vocês, a gente acreditou e toca a ficha, faz acontecer. Né? O que tu precisar de mim, tô aqui. E foi isso, precisamos do follow-on, conseguimos ser aprovados. Inúmeros mentores nossos hoje, parceiros, vieram da UOL de investidores, então, diversos. A outra rodada de investimentos que a gente fez, que foi uma rodada pré-seed, né? Então, meio que uma ponte entre um seed ou para pensar no Series A. Os primeiros 2 investidores que entraram para dar o primeiro respiro para a rodada foram da UOL e com certeza só acreditaram em nós porque a gente estava dentro da UOL, senão nós nunca nem teríamos chegado até eles. Desses investidores se ramificou para mais 10, que a gente fechou a rodada com gente boa pra caramba. Teve gente que entrou conosco e depois entrou para a UOL como investidor, se eu não me engano. Sim. Então, quer dizer, a oportunidade, ela te dá a oportunidade, não faz absolutamente nada por ti, eu acho que nem deve, né, direto. O negócio é teu, mas ela te dá oportunidades que tu não teria sozinho, né, ou que tu teria com muito mais dificuldade. Para mim, esse é o principal impacto. A aceleradora ela é uma ferramenta, né, Ramiro? Se vocês souberam utilizar super bem os recursos que a UOL disponibiliza, eu acho que a dica para todo mundo é essa, né? Nenhum investidor, nenhuma aceleradora, um fundo vai trabalhar pelo empreendedor, né? Pela startup. O empreendedor que está no palco, é o jogador, né? O jogador que está no campo ali, a aceleradora, o investidor, no máximo faz isso, eu acho, né? Se coloca à disposição para ajudar, fornece as orientações que precisam ser, né, que o empreendedor se coloca muito na posição humilde, que a gente acha também, né, de escutar, né, de ouvir, mas o empreendedor que executa, que toca a banda, né? O Paulo mesmo brinca, né, que ele faz o melhor, o papel dele é super importante, que é o de não atrapalhar. Né? Realmente, o cara super, tipo, cara, se tu precisa de mim, eu tô aqui, se tu não precisa, toca o barco aí, toca a ficha, sabe? É isso aí. E, cara, entrando um pouco aqui ainda, Ramiro, na questão ainda da expansão de vocês, acho que é uma pergunta até que a gente não tocou muito no assunto, mas acho que é uma boa pergunta do Gino aqui. Como é que funciona o processo de expansão de vocês, né? Tipo, ir de uma cidade para outra, como é que vocês
vocês não estão fisicamente nas cidades, né? Então, ou seja, como é que funciona esse processo de expansão de vocês? No início, vamos de etapas aí. No início, a lógica não tem como dar errado. Então, vamos contratar uma pessoa, bota uma pessoa na cidade para desenvolver a base de médicos, a pessoa desenvolve, aperta o botãozinho ali nas campanhas, traz paciente, tem médico, tem paciente, vai dar bom. Saiu pela culatra, obviamente. Então, a gente começou a ver que, cara, não adianta ter médico e ter paciente. Tem que ter qualidade de oferta, tem que ter taxa de conversão, tem que ter um CAC que faça sentido. Então, quando a gente começou a expandir, foi um choque, porque em Pelotas tudo tinha sido muito orgânico, né? Os indicadores performavam bem demais. E na expansão não foi tão assim. E aquilo ali nos deu... Primeira cidade foi Santa Maria, com essa experiência. Joinville nós já mudamos. Cara, se é muito difícil vender e construir a base de parceiros, vamos levar a equipe daqui para vender lá, né? Porque você não vai conseguir formar vendedores em cada cidade, vai ser caro demais também. Fomos a equipe daqui, né? Eu e a Júlia, que hoje a Júlia é nossa gerente de vendas, que cuida de toda a parte de parceiros. Fomos para Joinville, fomos para Londrina, fomos para Floripa, assim por diante. Então, legal. Field Sales, nós indo para a cidade e vendendo, para abrir o mercado. Depois disso, depois não sei. Se a gente vai voltar, se vai ser orgânico, a gente vai ver. O que a gente precisava era fazer a engrenagem rodar. Coloca médico, coloca paciente. Erramos a mão em CAC algumas vezes. Então, cara, tá caro, taxa de conversão baixa, retenção bem pior que Pelotas. Hoje a gente está muito focado, primeiro, qualidade de oferta. Qual é a base que tem nas novas cidades? A gente tem um indicador interno que é uma nota de 0 até 3 de qualidade de oferta. Para dizer o seguinte, o quão boa está a nossa solução para ter Product Market Fit. Legal, solução tá boa, ótimo, vamos começar a estressar os canais. Traz demanda, principais indicadores de performance de demanda, retenção de paciente e CAC. Tá performando bem? Pô, a gente tem uma bagagem grande de dado comparativo já para entender se tá bom ou se tá ruim. Tá performando bem? Vai embora, faz crescer. E aí a gente tá construindo hoje, isso tá longe de estar perfeito e maduro, longe, tá construindo um framework de como a gente replica isso cidade a cidade, porque não adianta nada ter oferta em Pelotas e querer trazer demanda em Joinville. Não, tem que ter oferta em Joinville. Então tem que desenvolver o teu mercado cidade a cidade. Isso é ruim, porque te limita um pouco a escala, te torna um pouquinho mais lento para escalar, mas é bom porque tu consegue criar barreiras de entrada locais. Né? Tu pode ter hoje um concorrente lá no Pará. Para nós não interfere em nada. Né? Então, quanto mais rápido a gente ocupar o nosso espaço e construir esses silos, a gente cria barreira de entrada a outros players hoje. Isso é uma vantagem que o Mercado Livre não tem, concorrência nacional desde o dia 1, mas o potencial de escala também é maior. E hoje a gente está muito em cima disso. Entendendo, as novas cidades ainda são muito piores, muito abaixo, né? Até pelo tempo de maturidade do que Pelotas, mas focando nos indicadores de performance. Qualidade de oferta, CAC e retenção. Né? Legal. E um ponto importante, né? Só para a evolução. E agora, obviamente que a pandemia ajudou muito isso, a gente não pode mais fazer field sales. Vamos aprender a vender de dentro de casa, que nem eu falei. Está funcionando a venda. Para as cidades em que a gente já opera. Então, estamos vendendo para as 7 cidades que a gente opera, para melhorar as bases nessas cidades. Ótimo. Agora a gente vai começar um teste para abrir cidade. Cuiabá, Campo Grande, são próximas cidades aí que estão no radar, que a gente vai começar um teste para abrir de dentro de casa. Se der certo, e vai dar, a gente vai conseguir abrir de maneira muito mais rápida, né, muito mais barata, e também não vai ter aquele processo de ir para a cidade. A gente vai conseguir abrir cidade num ritmo mais acelerado, com o mesmo ou menor custo. Então, esse processo está evoluindo muito e ainda vai mudar bastante para frente. É o famoso playbook, né? O playbook da expansão, né? Construir o playbook do crescimento, é isso aí. Aí a dúvida da Val ali, se vocês atuam com consultórios, por exemplo, porque tem essa diferença, né? Tu diz consultórios no caso de clínicas maiores? Clínicas maiores, talvez, é. Eu não sei se a Val quis dizer isso, mas ela não aprofundou a pergunta, mas sim, acho que seria nessa linha. Hoje o nosso foco de cliente são os consultórios de uma cidade, consultórios médicos de diferentes especialidades. A gente também trabalha com psicólogos e nutricionistas, ainda não com dentistas. São esses consultórios. A maioria são consultórios de até 5, 10 profissionais. A gente hoje está começando a desenvolver um raciocínio, tá? Porque está havendo uma oportunidade grande de vender para fazer parcerias maiores, com clínicas daqui a pouco de 20, 30, 40 profissionais. Hoje a gente não tem uma eficiência tão boa para converter, principalmente por dificuldades operacionais, é outra lógica. Mas estamos nos adaptando para isso, porque a gente entende que conforme as cidades que a gente entra são maiores, ou mesmo no mercado amadurecendo, ele tende a uma concentração maior em clínicas, do que aquele consultório pulverizado, o médico e a secretária. Mas ainda existe muito disso, muito, muito, muito. Legal.
Ramiro, já estamos quase 1 hora aqui, meu cara. Fechando 1 hora de papo aqui, tá excelente, pô, vários aprendizados, super legal ouvir a tua história, a tua trajetória. Para a gente se encaminhar para o final, que acho que é uma pergunta legal até do Jorge. Jorge, tu pergunta aqui o que o Ramiro considerou determinante para ser aprovado na seleção da UOL. Eu vou expandir um pouco a pergunta, Ramiro, na tua visão, o que tu considera determinante para conseguir fechar uma rodada, captar uma rodada, seja com a aceleradora, com o anjo, com o venture capital, enfim, na tua experiência, o que tu acha que é determinante para conseguir acessar um investimento externo, né? Tá, eu vou dividir em duas frentes, assim, que eu penso. Eu acho que o primeiro ponto, o que é um investimento? Nada mais do que alguém com a Selic a 2% agora, querendo aplicar dinheiro em algum lugar e ganhar. Então, tu tem que mostrar que tu não é uma boa empresa, ou que tu é um bom empreendedor, ou qualquer coisa do tipo. Tu tem que mostrar que tu é um bom negócio, tu tem capacidade de gerar retorno financeiro para aquele outro lado. Né? Isso eu acho que é importante, se colocar no outro lado e saber o que o investidor está pensando. E também aí, o raciocínio, os argumentos mudam muito do início até as últimas etapas. A UOL, cara, a UOL não vai te perguntar o teu CAC, a tua retenção, até vai, mas tu ainda não tem uma bagagem muito grande. Às vezes tu vai estar lá pré-operacional e tu vai poder ser acelerado. Tu não tem grandes indicadores estatísticos de risco, balanço, não existe isso. O investidor ali pré-seed, seed, vai querer já ver um pouquinho mais de número, de tração, pelo menos. Cara, teu faturamento tá embicando para cima, depois a gente ajeita os custos. Ele vai querer ver alguma coisa assim. Né? O Series A é para comprovar, validar o Unit Economics. Teu negócio para em pé. Se não entrar dinheiro de fora, o troço sustenta ou ele morre? Né? O Series B é para tu conseguir escalar. Tá, legal. Agora a gente está fazendo isso com uma escala aqui, faturando, sei lá, 1, 2, 3, 5 milhões por mês, ano. A gente leva isso aqui para o país todo e vai faturar, sei lá, 10 milhões por mês. E aí o Series B vai comprovar a escala. O Series C, aí sim, aí já baixa muito o risco, aumenta muito o valuation, porque tu já passou das principais etapas de risco. E aí aí já estamos falando em cash out, já estamos outras coisas. Então eu acho que todo investidor quer ganhar dinheiro e tu tem que mostrar para eles, pelo menos passar confiança, pelo menos mostrar que tu acredita, né? Que tu é uma fonte de investimento boa e isso tá cada vez melhor de fazer, defendendo um pouco o empreendedor, porque onde é que a pessoa hoje que está capitalizada, que tem dinheiro, vai botar? Vai deixar no banco? Não. Vai ter que investir em negócio, vai ter que botar o dinheiro para girar, né? Isso é bom, super pró-empreendedor. E aí, tem as etapas. Aceleradora, eu acho que, olha, eu diria que a UOL, olhando o caso da UOL com a gente, talvez ela tenha visto muita vontade. Muita vontade. Eu e o Patrick, nós tínhamos muita vontade de fazer a coisa. Conhecimento técnico, credibilidade? Não, meu nome não era conhecida. Com 20 anos, 1,60 m, não mostrava muito medo para eles. Então eu acho que, mas eles viram vontade. Cara, se esse cara levar esse troço a sério, esse cara em algum momento da vida ele pode dar bom. Vamos ali. Qual foi o risco deles? Gigantesco. Né? Eu acho que é nessa linha. Com certeza, porque no início, né, acho que a UOL, como investe muito early stage, a gente tem um processo bem acelerado aqui de seleção, né? A cada 4 meses a gente entrega uma turma nova, né? Então a gente seleciona uma turma nova a cada 4 meses. Então é bem acelerado, e aí a gente não tem, às vezes, como é que eu vou falar, o tempo que um VC, por exemplo, tem para conhecer o empreendedor, né? Ficar 6 meses, 8 meses, às vezes até 12 mais meses, né? Acompanhando a startup executando, né? O UOL a cada 4 meses está selecionando uma nova turma. Então, de fato, ali a questão de apresentar um mercado atraente, mas o fato do time ser um time bem consistente faz muita diferença também, né? Então, acho que isso são coisas que, né, o time e o mercado, acho que são eixos fundamentais para qualquer aceleradora, anjo ou fundo de investimento para ser aprovado. Então, é isso, né? E é bom que se diga que não é nem toda startup, nem toda empresa vai passar por essas rodadas, né, Ramiro? A tese de uma aceleradora, de um fundo, de um anjo, ela é bem específica, né? Nem todo mundo vai se encaixar digamos assim, nessa cadeia, né? Um perfil bem específico de negócio. Eu acho que sim, né? Depende muito de cada um. Então, pegar investimento. Existe muito um sucesso por trás disso, mas na prática tu tá vendendo teu negócio para te financiar. É a mesma coisa que no banco pegar crédito. Só que tu não tem crédito, é pior ainda, né? Então, eu acho que tu tem que olhar o lado bom de bons investidores. Eles vão potencializar o teu negócio muito mais do que o dinheiro. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E fora isso, quanto menos o teu negócio precisar para crescer mais, melhor, né? Então, no final da história, uma startup lá não pegou investimento nunca, bootstrap e foi embora. Foi embora, né? Então, eu acho que tem que entender muito a lógica do jogo. Se tu quer jogar o jogo, entender a lógica,
não é para todo mundo, não é bom para todo mundo, e eu acho que procurar investidores que vão agregar o smart money, mas muito além do dinheiro. Exatamente. Não, essas dicas aí super valiosas. Assino embaixo, né? Ramiro, cara, tava excelente, foi super bom o papo, alto nível, Ramiro. É muito legal de escutar os teus aprendizados. A gente falando, a gente aprende muito se escutando também, né? Escutando as histórias dos empreendedores. Eu que, né, tô na OL aí já há 7 anos, é fantástico como a gente aprende junto com vocês aí, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua, né, disponibilidade e por agregar aí para os empreendedores que estão nos escutando até agora aí. Que legal, que legal. Eu gosto bastante de participar, tá? Agradeço pelo convite. Pessoal, se quiserem, me adicione ali no LinkedIn, me chame, não tem... Tenho bastante conteúdo sobre Marketplace, um pouquinho mais específico, né? Se quiserem que compartilhe, dê um toque ali no LinkedIn. Portas abertas total, tá? E valeu pela atenção de todo mundo aí que tá participando até agora. Isso é muito legal, né? A gente sempre põe, às vezes, uma barreira, né, invisível, isso tem muito sentido. Cara, se eu falar lá, se eu chamar o Ramiro, juro que ele vai me responder e tal. Cara, galera, o ecossistema tem que mudar um pouco esses paradigmas, assim. Tá todo mundo aberto para conversar e para aprender junto, né? Óbvio que as agendas são super corridas, né? Acho que o ecossistema de startups sabe muito, né? Todo mundo que participa desse ecossistema trabalha bastante, né? Mas a gente está sempre disponível, né? Se a gente... né, que essa maré vai ficar boa para todo mundo, os barquinhos navegam juntos, né, da melhor forma. Com certeza, essa troca aí, todo mundo só tem a ganhar, né? Tem a ganhar. Pessoal, para finalizar aqui, né, recadinhos, assim, perguntaram aí no chat quando é que abre as inscrições para o próximo Bet da UOL. As pré-inscrições já estão abertas, tá? Eu já pinei ali no chat o link da inscrição para o Bet 18. Eu acredito que final do mês a gente esteja aberta, né? A gente vai conduzir durante o mês de agosto essas trilhas, né, de SaaS de Marketplace. Tivemos os dois primeiros encontros essa semana, né? Terça com o Jonas da Nota aí para SaaS e hoje com o Ramiro da Fácil Consulta para Marketplace. A gente vai seguir essas agendas, a gente vai fazer um fechamento, se eu não me engano, no dia 24, desculpa, tô viajando, dia 31 de agosto, é o último webinar, e aí a gente provavelmente vai abrir as inscrições, mas já tem ali o link de inscrições do Bet 18 para vocês, né, receberem um aviso de quando estiverem abertas. Felipe, só um comentário ali em cima do comentário do Jorge. Jorge, eu acho que te inscreve, cara, nem que seja para tomar não, porque tu vai aprender tanto com esse não, com os feedbacks ali, né? Eu acho que o que ele comentou foi sobre isso, né? Outra seleção do processo de aceleração. Sim. Cara, te inscreve, dá a cara a tapa. Se tu esperar estar perfeito, não vai estar nunca. Hoje o nosso não tá perfeito também. Eu tô falando aqui como se estivesse muito bom, mas, cara, tem muito mais coisa errada do que certa. Faz, colhe feedback, erra, toma tapa, que tu vai encurtar esse tempo de aprendizagem, né? Eu te diria cara, te inscreve lá. Acho que um bom feedback, uma boa dica, né? E eu acho que até a própria Lidiane, que estava participando aqui da Grazing, né? Ela participou do nosso processo no bet passado, a Grazing não foi aprovada, ela não foi para frente, mas é isso, cara, né? É um no-go, a gente dá um no-go, a gente sempre dá o porquê que não avançou. O que a gente quer, talvez o que a gente tinha de expectativa que não foi atingida, o que a gente busca ver no negócio, e de novo, não é todo mundo que vai passar por essa trilha de aceleração, né, de investimento anjo, de venture capital. Então, assim, é uma coisa que às vezes tu tem que entender também se o teu negócio está fazendo sentido nessa cadeia ou não. Mas, assim, a própria Lidiane participou do processo e eu tenho certeza que ela pode comentar muito melhor do que eu, o que agregou, né? Se fez sentido para ela, até para o próprio crescimento da startup, se as dicas foram valiosas ou não. Né? Participar do processo da seleção, não só da UOL, qualquer outro processo, já vai te dar um feedback acho que bem realista do teu negócio. E até o nosso case próprio, né? A gente passou pela UOL, depois fez uma outra rodada, em seguida vai fazer outra. Mas antes da UOL, tiveram tentativas fracassadas com investidores pontuais, tomamos não. Nessa última rodada agora tinha um monte de gente muito boa que eu queria trazer, eu não me conformei com não ter trazido, tomamos não também. O não é o meio pro sim. É muito difícil chegar no sim sem passar pelo não. Então. É isso aí. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, então, vocês vão receber a gravação, né? A gente grava os webinars, né? Vocês vão receber a gravação por e-mail aí, tá, Antônio? Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir o conteúdo depois. E, obviamente, se inscrevam aí, que eles quiserem compartilhar nas redes de vocês, conhecidos, se tiverem startups, né? Indiquem aquele link ali que eu botei para receber o aviso, né, das inscrições do Bet 18. E fiquem com a gente na trilha, né? A gente vai fazer em agosto um mês bem recheado de conteúdo para vocês aí, né? Segmentado em SaaS, Marketplace. Acho que esse modelinho tá sendo bem bacana. Então, Ramiro, de novo, cara, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi show de bola. Pessoal, obrigado para quem estava nos acompanhando até agora aí.
E é isso, bom resto de semana aí para todo mundo, bom trabalho, fiquem em casa se possível, né? Se cuidem e nos vemos no próximo encontro da trilha aí, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, um abraço.